Olá, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre estruturas condicionais. Só que antes disso, eu gostaria de fazer um adendo à aula anterior que eu esqueci de falar algumas coisinhas sobre o para. Então, tipo, para, ele é aquilo mesmo, funciona para tudo aquilo que eu falei na aula anterior, mas tem umas coisinhas a mais que a gente consegue fazer com o para. Então, vamos criar um algoritmo simples aqui para fazer isso, ok? Vamos botar o algoritmo aqui que ele vai contar. Contar o quê? Aí a gente vai decidir. Então, bora lá. Eu vou ter minha variável contador de tipo inteiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Para contador de 1 até 10, faça, escreva o contador. Fim para. Ctrl G para indentar. Então, baseado na aula anterior, vocês sabem que o que esse programa aqui vai fazer, né, esse algoritmo vai fazer, é incrementar o contador de 1 até 10 e escrever na tela que está aqui dentro, que é o próprio contador. Ou seja, ele simplesmente vai contar de 1 até 10, certo? Então, bora lá executar. Então, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o número do meu contador, né? Vou fazer passo a passo aqui. Ó, para contador de 1 até 10. Contador começa em 0, contador agora é 1, escreveu 1, contador agora é 2, escreveu 2, contador 3, e assim sucessivamente, até o contador chegar no 10 e ele finaliza o algoritmo, certo? Então, o que foi que eu acabei esquecendo de falar? É que a estrutura do contador pode ter mais uma condiçãozinha aqui, que é o passo. O que seria o passo? O passo é de quanto em quanto eu quero incrementar o meu contador ou a minha variável. Então, agora eu contei de 1 até 10, o passo padrão é 1. Então, ele vai contando de 1 em 1, vai incrementando de 1 em 1 o contador. Então, se eu fizer, por exemplo, o passo 2, meu contador agora ele vai incrementar de 2 em 2, certo? Ele vai começar em 1, vai para 3, de 3 ele vai para 5, 5 para 7, 7 para 9, e aí é o problema, né? Ele não vai chegar no 10. Bora ver o que, é que vai acontecer aqui. Então, ó, como eu disse, 1, depois 3, de 3 para 5, 5 para 7, 7 para 9. De 9, ele vai para 11. Então, ele passa do 10, certo? Então, ele sai do algoritmo, do programa, sai do laço. Bora lá, passo a passo. Contador de 1 até 10, contador é 1. Escreveu, chegou no fim para, ele vai incrementar o contador agora em 2. Contador agora é 3. Escreveu 3, vai incrementar em mais 2. 3 mais 2, 5. Contador agora é 5. Escreveu, contador agora é 7. Escreveu, contador agora é 9. Escreveu, e o contador agora vai para 11. Então, ele não passa mais dentro do laço. E o contador ia chegar em 11, então ele não chega mais no laço e ele dá o fim ao algoritmo. Parar aqui. Então agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer, por exemplo, uma utilidade desse passo, é a gente fazer uma contagem decrescente. Então a gente está fazendo crescente, do menor para o maior. Se a gente quisesse contar regressivamente, de 10 até 1, por exemplo. Então, para contador, de 10, 10, desculpa,
Acho que eu esqueci de parar aqui. Parar. Pronto. Então, para contador de 10 até 1, faço menos 1, faça. Então, agora ele vai contar de 10 até 1, que é o limite, com um passo de menos 1. Ou seja, ele vai decrementar. Então, ele vai começar com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chegou no 1, ele para. Bora ver? Então, olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E parou. Se eu fizer, por exemplo, o passo menos 5. Vocês concordam comigo que ele só vai passar aqui 2 vezes. A primeira, que é o 10. A segunda, que é o 5. E pronto. Porque o próximo ele já estaria em 0 o contador. Então ele não passa mais no laço. Então bora lá. Rodar passo a passo dessa vez. Ele chegou, contador 10, escreveu 10, foi para o fim para, decrementou 5, contador agora é 5, escreveu 5 e ele sai porque agora se ele decrementasse mais 5 ia para 0. Eu disse que eu quero até 1. Porém, se eu chegar aqui e disser que eu quero até 0, ele apareceria as 3 vezes. Então rodar passo a passo. 10, 5, 0. Então foi isso que ficou faltando falar sobre o para. Ele tem essa opção de passo para você dizer aqui de quanto em quanto você quer incrementar ou decrementar a sua variável de controle aqui, certo? Então agora vamos para as estruturas condicionais. Para isso, eu vou resgatar o algoritmo que a gente fez na aula passada. Na verdade, eu estou pretendendo trabalhar com esse algoritmo, todos os conceitos com esse algoritmo, inclusive a parte de vetor, talvez não matriz, mas até vetor, trabalhar com esse algoritmo. Então, bora lá, abrir ele. Então, aqui, esse aqui eu não vou salvar. Então, a gente tem nosso algoritmo aqui de calcular a média, certo? Pede para digitar o nome do usuário, anota 1, nota 2, nota 3, calcula a média, exibe a média. Nesse caso aqui eu estou fazendo com repita até contador C3 e dou a mensagem de obrigado por ter utilizado o algoritmo de cálculo de média, certo? Então, vamos falar agora sobre as estruturas condicionais. O que é uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional é utilizada para quando precisamos realizar desvios no nosso algoritmo. Então, o que seriam esses desvios? O algoritmo, por padrão, ele sempre vai seguir essa ordem de execução. De cima para baixo, certo? Sem fazer nenhum desvio. Então ele vem aqui, declara o contador, passou no repita, escreveu, leu, escreveu, leu, escreveu, leu, escreveu, leu, calculou a média, escreveu, incrementou o contador, checou se o contador foi 3, aí ele volta para o laço, que aqui ele está dentro de um laço de repetição, mas sempre seguindo isso aqui. O que seria um desvio? Se, por exemplo, eu quisesse que em determinado momento desse código eu quisesse decidir, por exemplo, aqui é um cálculo de média. Então eu gostaria de dizer se o aluno está aprovado ou reprovado dependendo da média dele. Então, isso seria um desvio condicional. E no caso, vamos começar por ele, começar pelo se. Então eu calculei a média. E o que é que eu vou fazer aqui? Se
Se média for maior ou igual a 7, então escreva, vamos escrever aprovado. Fim se. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai checar se o valor que deu aqui na média é maior ou igual a 7. Se for, então ele vai escrever na tela aprovado, certo? Por enquanto, é só isso. Além dele exibir a média aqui, ele vai fazer isso. Então, vamos lá, rodar. Nem vou rodar passo a passo, certo? Vou notar 1, 10, 4, 6. Então a média foi de 6,67 pontos. Ele não deu a mensagem de aprovado, certo? Ele ignorou. Agora bora fazer uma média aqui décima de 7. Então, ó, ele escreveu aqui o aprovado. E a média de João foi 8,67. Então, por isso, o João está aprovado, porque a média dele foi acima de 7. Bora fazer agora uma média aqui desse 7 fechado. Então, ele deu lá, aprovado novamente, com a média de Carlos, que foi 7 pontos. Então, isso aqui está funcionando. Se for maior ou igual a 7, ele está escrevendo aprovado. Só que isso não fica legal, né? Eu quero que mostre por completo. Então, se for maior ou igual a 7, eu quero que seja aprovado. Se for menor que 7, eu quero que exiba reprovado. E nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso junto com o valor da média. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu quero exibir tudo junto. Então, eu vou dizer nome, sua média foi de tantos pontos. E você está aprovado. Nesse caso aqui, aprovado porque é maior ou igual a 7. Porém, se a média não for maior ou igual a 7, eu quero que escreva reprovado. Então, eu vou fazer o quê? Se não, escreva. Deixa eu colar aqui. Na verdade, vou colar esse daqui de cima que já está completo. Eu só vou mudar a mensagem. Reprovado. Porém, temos que se atentar ao seguinte. Na verdade, não. Aqui é um se só, porque eu estou usando se não. Não abri outro se. Então, bora lá executar. Adailton. Então, Adailton, sua média foi de 5,33 pontos, você está reprovado, certo? Então, 5,33 é maior ou igual a 7? Não é. Então, ele não entra aqui. Porém, ele entra no se não. Então, se média é maior ou igual a 7, então escreva isso aqui. Se não, escreva isso aqui. Fim se. Então, agora bora botar para Carlos. Tem uma média alta e Carlos está aprovado. Assim como o João também está aprovado porque teve média 7. Então, isso é um desvio condicional. Isso é uma estrutura condicional. Bora ver passo a passo aqui como é que ela funciona. Vou dar passo a passo. Então, ó, digito o nome. Opa, esqueci de passar ali no leia. Pronto. Digite o nome. Nota 1.
nota 2, nota 3. Pronto. E aí ele calculou a média, certo? Então a média deu 7,333333. E ele vai fazer essa checagem. Média é maior ou igual a 7? É, né? Porque média é 7,33333. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai executar o que está aqui dentro desse se. Então, ó, ele vai entrar na minha condicional. Escreveu lá, você está aprovado. Incrementou o contador. E agora bora de novo botar uma média que não seja maior que 7. Então, vamos. A média de João deu 5. E olha lá onde ele entrou. Ele não foi mais para aqui. Por quê? Porque a média não é maior ou igual a 7. Então ele entra no se não. Se isso, então escreva isso. Se não, então escreva isso aqui. Então agora ele vai escrever que foi reprovado. Então a média de João foi 5 e ele está reprovado. Certo? E agora por último, vou botar mais um aqui. A média deu 7 fechado. Ele entrou no se. E fim de algoritmo. Já escreveu que está aprovado. Fim da execução do programa. Então, a estrutura condicional sim funciona dessa forma. Você vai ter aqui sua condição. Pode ser mais de uma condição, inclusive. Você vai ter o então depois. O que você quer executar. Você vai botar o se não. Caso você queira que aconteça alguma coisa, se isso aqui não for satisfeito, então se essa condição aqui não for satisfeita, você quer que aconteça uma coisa diferente, você bota se não. Caso contrário, você pode simplesmente fechar o fim si como eu fiz a primeira vez. Ou seja, você ignora isso aqui e deixa só assim. Não tem problema. A única coisa que vai diferenciar é que se isso aqui for satisfeito, ele vai executar isso aqui. Se não, ele simplesmente sai disso aqui e vai continuar o resto do algoritmo. Já que ele vai executar um ou outro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele executa isso. Se não, ele executa isso. Claro que pode ter mais de uma instrução aqui. Não precisa ser só uma instrução, certo? Então, bora complicar um pouquinho mais isso aqui. Eu quero agora dizer também que se o aluno está na final. Então, o que a gente vai fazer? Se a média for maior, vou escrever aqui no bloco de notas. Então, eu quero o seguinte. Se média for maior ou igual a 7, aprovado. Se média maior ou igual a 4 e média menor que 7, então está na final. Tá na final. E se a média for menor que 4, está reprovado. Então, como a gente faz isso aqui? Vamos lá. Várias formas de fazer. Então, se a média for maior ou igual a 7, a gente tem aqui o aprovado. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se não, se média maior igual a 4, então vamos dar a mensagenzinha que você está na final. Eu vou copiar isso aqui.
largar um senão aqui, você está reprovado, certo? Vamos lá. Aqui sim, como eu usei outro se, eu vou precisar de outro fim se aqui. Certo? Por quê? Porque um é para fechar esse se e o outro é para fechar o segundo se que eu coloquei aqui. E caso a gente coloque assim, ó, bora ver o que é que vai acontecer. Vai funcionar direito. 10, 10. Aprovado. Ok? Certo. E aí, ó, o que aconteceu aqui? Visual G encontrou o seguinte problema em seu algoritmo na linha 24. Esperava encontrar fim si. Certo? Onde foi a linha 24? Aqui. Onde tem esse nome. Então eu vou terminar aqui. Ele está dizendo que esperava encontrar um fim si aqui. Então, no lugar de se não, ele queria um fim si. Porém, olha como isso fica totalmente sem sentido. Talvez se eu fizesse isso, fizesse mais sentido, certo? Bora ver o que, é que vai acontecer aqui agora. Adailton. 10, 10, 1. Ok. João. E ele reclama de novo. Seguinte problema na linha 26. Esperava-se encontrar fim si. Só que, para que eu vou ter outro fim si ali? Não faz sentido. Então, bora voltar. Peraí, que alguma coisa que saiu do lugar. Acho que foi só esse aqui. Deixa eu ver. Acho que foi só isso. Agora, como eu disse, ó, dois fins si aqui no final. Bora ver se dessa vez funciona. Esse é o jeito certo. Esse é o jeito que deveria funcionar. Então, 10, 10, 1. Média foi 7 pontos. Está aprovado. 10, 2, 3. Média de 5 pontos. Está na final. E Carlos, com média de 2 pontos, está reprovado. Então, como eu disse, esse é o jeito certo de se fazer. Podem ver que funcionou. Ó. Então, a da Hilton, nota 10, 10, 1. A média foi de 7 pontos, certo? 21 dividido por 3, 7. João, 10, 2, 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Está na final. E Carlos teve média de 2 pontos e está reprovado. Ou seja, vamos lá. A da Hilton teve a média de 7 pontos. Entrou aqui, maior ou igual a 7, certo? João teve 5 pontos. Então, o que foi que ele fez? Se média é maior ou igual a 7, então escreva isso. Se não, certo? Se média é maior ou igual a 4, então escreva isso. Então, ele caiu aqui. Média maior ou igual a 4. 5 é maior ou igual a 4. E no caso de Carlos, ele checou aqui, não caiu aqui, veio para aqui, checou aqui, não entrou aqui, mas entrou aqui no sinal. Então, deu reprovado. Ok? Aí, por que eu disse que tem várias formas de fazer isso? Eu vou executar isso aqui passo a passo, para vocês verem. Eu expliquei, mas é bom vocês verem passo a passo funcionando. Ó.
Caramba, tem uma nota vazia ali, acho que vai acabar quebrando. Não, não quebrou não. A média ficou como zero, a média deu 6,66. Então, bora lá. Se média é maior que 7, então você vai escrever ali que foi aprovado. Ele vai entrar? Não vai, porque média é menor que 7, nesse caso. Ele cai lá no sinônimo. Média é maior ou igual a 4? Sim, 6 é maior ou igual a 4. Então ele vai cair na linha 24 ali e escreveu que o aluno está na final. Certo? Agora bora botar de jeito que seja aprovado. Então média igual a 7. Média maior ou igual a 7? Sim. Caiu na linha 21, escreveu que foi aprovado. Agora a gente vai colocar uma média de reprovado. Média 2,333 é uma média de aprovado? Não é. Então bora lá. Média maior ou igual a 7? Não. Então ele não vai entrar na linha 21. Ele vem checar a linha 23. Média maior ou igual a 4? Também não. Por quê? 2 é menor que 4. Então ele vai cair na linha 26. Escreveu que foi reprovado. Certo? E acabou o programa. Então perceba do jeito que ele fez essa checagem, certo? Ele veio aqui para a primeira opção aqui. Fez 6,67. É maior ou igual a 7? Não é. Aí ele vem ensinando. É maior ou igual a 4? É. Então, escreveu isso aqui. E não faz mais nada dentro desses laços aqui. Desses laços não, né? Dentro dessa estrutura do se. Ou seja, ele não veio para o se não. Ele simplesmente fez para o fim aqui da próxima. Para a próxima linha aqui fora do se. Aí para João, a média foi 7. Maior ou igual a 7? É. Então ele escreveu isso aqui e veio para o final aqui também. Para Carla, 2,33 pontos, certo? Que deu reprovado. Ele checou, maior que 7, não é maior que 7, certo? Se não, é maior ou igual a 4, também não é maior ou igual a 4. Então ele não caiu aqui, caiu no se não, porque esse se não aqui é desse se, certo? Aqui você tem o se não, se, e aqui você tem o se não desse se aqui da linha 23. Então, já que a média não é maior ou igual a 4, ele escreveu aqui que foi reprovado e veio para o fim aqui da próxima linha aqui, certo? Aí eu falei, tem várias formas de fazer isso. Qual é a segunda forma? Então, bora lá. Essa é a forma que eu recomendaria fazer, mas tem outra forma, só que você tem que ter atenção. Que seria o seguinte. Se média é maior ou igual a 7, então escreva aprovado, certo? Fim se. Eu vou ter o sinal aqui. Se média é maior ou igual a 4, então escreva que está na final. Então, vou ter o sinal aqui, vou ter outro fim se. E aqui eu vou ter esse média menor que 4. Então, está reprovado. E vou tirar esse fim se daqui. Porque agora eu tenho um fim si para cada si, certo? Sempre precisa ter um fim si para cada si lá no final. Mas nesse caso aqui, eu estou separando esses, certo? Eu não estou aninhando ele. Então, se média for maior ou igual a 7, ele vai escrever que foi aprovado, fim si, certo? Acabou o si aqui. Se média for maior ou igual a 4, ele vai escrever que foi está na final. E se média for menor que 4, ele vai escrever que está reprovado. Só que tem um problema nesse algoritmo aqui. A gente vai ver agora na prática. Eu vou executar. Então, ó. Adailton, sua média foi de 7 pontos, você está aprovado. Adailton, sua média foi de 7 pontos, você está na final. Certo? Pode continuar. João.
João, sua média foi de 5 pontos e você está na final. E para Carlos, sua média foi de 2,67 pontos e você está reprovado. Ok. Até aí, esses dois últimos parecem estar ok, certo? Funcionou. Mas, percebam aqui. Deu 21 a média, 21 dividido por 3 é 7. Ou deu 21 total. 21 dividido por 3 é 7, média 7. Era para ser só aprovado, porque deu também que está na final. Então, eu vou mostrar o porquê. Eu vou até tirar o repita rapidinho aqui. Fazer só para fazer só uma vez, certo? Então, ó. O que é que acontece? Bora executar passo a passo. Daí, botar as mesmas notas. Caramba, botei vazio sem querer. Deixa eu parar, executar de novo. Achei 8, certo? Dailton. 10. 10. Então bora lá. Ó, média 7. Aí ele checa. Média é maior ou igual a 7? Sim. Então escreva isso aqui. Ele caiu na linha 20. Escreveu que está aprovado. Tem o fim C aqui, ele acabou, só que ele vai checar isso aqui. Então, ele checa todos os três. Independente de se ele entrou no primeiro, no segundo ou no terceiro, ele vai passar por todos os três. Ele vai fazer essa checagem em todos os três. Então agora ele vai checar novamente. Média é maior ou igual a 4? Sim, 7 é maior ou igual a 4. Então escreva a sua média. Foi 7 pontos, você está na final. Ele aí vai e checa também se é menor que 4. Não é menor que 4, então ele não entra e simplesmente acaba. Então qual é a diferença disso para o que a gente tinha feito antes? Antes, quando a gente aninhou os Cis, se ele entrasse em uma condição, ele não entrava nas outras, porque estavam aninhadas uma na outra. Então se ele executasse, entrasse aqui, ele não entrava aqui. Assim como se ele entrasse aqui, ele não entrava assim aqui e assim sucessivamente, certo? É por isso que eu disse que o outro jeito é um jeito melhor de fazer, porque você evita esse problema. Desse jeito, se você quiser fazer, funciona. Mas aí você tem que acrescentar algumas coisinhas a mais. E nesse caso, eu vou ensinar um outro operador lógico aqui, que é o seguinte. Aqui na final, acho que eu até escrevi aqui, o que foi que eu botei aqui? Que se a média for maior ou igual a 4 e a média for menor que 7, ele está na final. Então perceba bem esse I média menor que 7. Porque não basta só a média for maior ou igual a 4. A média também precisa ser menor que 7. Então quando você faz isso aninhado, você está garantindo ali, já que ele não entrou no maior ou igual a 7, que a média não é maior ou igual a 7, certo? Porque ela é menor que 7. Mas desse jeito aqui você não está garantindo isso. Então a gente precisa botar esse I média menor que 7 aqui. Como é que a gente faz isso? Portugal é tudo em português. Então é só botar I média menor que 7. Simples assim. Em Portugal, tudo em português. Então esse é o ponto do Portugal, por isso que o Portugal é muito usado para o aprendizado de algoritmos, por ser tudo em português, certo? Então facilita o aprendizado aí. Então, bora lá. Passo a passo novamente. Botar novamente a mesma coisa. 10. 10. E 1. Então, média 7. Max 7, sim. Entrou no 20, na linha 20, escreveu. Você perceba que ele já pulou.
Ele fez a checagem aqui na linha 22. Só que ele viu que a média não é menor que 7. Então ele simplesmente ignorou, não entrou na linha 23, vai fazer a checagem agora aqui na linha 25, também não vai entrar e vai finalizar. Então agora nosso algoritmo rodou corretamente. Ele exibiu que a média foi de 7 pontos e que está aprovado. Está em dúvida se ele rodou corretamente ou não? Bora lá rodar de novo e dessa vez botar uma média aqui que está na final, certo? Eu esqueci de botar passo a passo. Espera aí. Passo a passo. Pronto. Então, média 5 maior ou igual a 7 não é maior ou igual a 7. Certo? Então ele não caiu na linha 20. Porém, ele checou aqui, ó. É maior ou igual a 4? É 5. E é menor que 7? Sim, é menor que 7. Porque é 5. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, se verdadeiro, escreva que ele está na final. Então, executou a linha 23, está na final. Checou aqui se é menor que 4, não é menor que 4. E simplesmente finalizou o programa, porque eu tirei a estrutura de repetição. Então, é assim que funciona o Si, certo? Então, você tem essas duas formas de usar. Eu gosto muito da primeira forma que eu utilizei, não dessa daqui, porque você ainda tem que botar esse I aqui, e do jeito que eu usei anteriormente, você pode ignorar isso, certo? Então, você chega aqui, se não, se média é maior que 4, então você já checou ali se é maior que 7. Se não é maior que 7, então ele simplesmente vai vir para cá. Se não, se média é maior que 4, e se não, é que eu defini. Então, peraí, deixa eu ver. Não, se... Aí não tem esse se média menor que 4 aqui, certo? Tem só um se não. Pronto. Se média maior ou igual a 7, escreva que está aprovado. Se não, se média maior ou igual a 4, então escreva que ele está na final. Se não, escreva que ele está reprovado. Simples assim. E aí a diferença é o quê? Se ele entrou aqui, ele não vai fazer checagem aqui dos outros cis, certo? Ele não corre o risco de entrar nos outros cis. Ele simplesmente pula daqui para o fim. Se ele entrou aqui, na linha 23, entrou nessa condição aqui, maior ou igual a 4, ele não vai fazer checagem aqui, nem faz checagem aqui. Ele faz checagem aqui a primeira vez, não foi. Então ele vem, checou aqui, foi. Ele não vai checar a linha seguinte, ele simplesmente vem para o fim. Assim como se ele entrar aqui, ele simplesmente também vai para o fim. Então, eu gosto de utilizar dessa forma, certo? O CNABA, porque facilita. Então você evita que o código ele fique fazendo checagens desnecessárias. Então se ele entra em uma condição, ele pula para o fim, não checa as outras condições. É claro que tem hora que você precisa que ele cheque as outras condições. Então você utiliza de outra forma. Em si, a condição, então, bota o que você quer executar, fim si, depois você abre um outro si, condição, então, o que você quer executar, fim si, e vai seguindo essa lógica aí. Mas o Si ele não é a única estrutura de desvio condicional que a gente tem. No Portugal, assim como todas as linguagens, a gente tem mais uma que é o escolha, certo? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Ainda nesse algoritmo, a gente vai fazer um menuzinho. Então, primeiro eu vou ter aqui, eu tenho o nome, que é do tipo caractere, e eu vou ter também a opção do tipo caractere, certo? Então, eu vou ter aqui, escreva, na verdade, eu não vou fazer o menu não. Vou deixar o menu para depois. Bora fazer o seguinte.
ele vai calcular a média. E antes dele exibir a média, eu vou colocar aqui. Digite 1 para ver sua média. Digite 2 para... deixa eu ver. Uma opção aqui. Para ver as notas que você inseriu. Pronto. Eu vou dar essas duas opções para o usuário, certo? Então, vai ser para ele ver a média dele. 2 vai ser para ver as notas que ele inseriu. Só que a gente tem o seguinte problema aqui. A gente tem essa condicional, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, o que a gente vai usar aqui? A gente vai pedir para o usuário digitar a opção. Então, eu vou ler a opção, certo? Depois que eu pedir para ele digitar aqui, eu mostrei o menu para ele. Vou dar uma linha em branco para ele digitar o que ele quer, a opção que ele quer. Então eu vou ler a opção e vou usar o seguinte comando aqui, ó. Escolha opção. Como é a estrutura do escolha opção? É simples, ó. Escolha opção. Caso aí eu vou ter isso aqui da média, certo? Caso 2, aí eu tenho que mostrar as notas que ele inseriu. Então, bora botar aqui. Escreva as notas inseridas foram N1, N2 e N3, certo? Outro caso, escreva opção inválida. E no final de tudo isso eu boto um fim, escolha. Vou identar. Então, bora lá. Tá. Digite 1 para ver sua média, 2 para ver as notas que você inseriu. 2. As notas inseridas foram 10, 10, 1. Finalizou o programa. Vou rodar de novo. Dessa vez eu pedi para exibir a média. Sua média foi de 7 pontos e você está aprovado. Ok. Agora bora botar a opção inválida. Digite 1 para ver sua média, 2 para ver as notas que você inseriu. 0. Opção inválida. Então perceba que
Ele funciona como um se, certo? Mas uma outra estrutura. Geralmente essa estrutura é utilizada quando a gente está utilizando menus. Então, quando você tem um menu de opções, a gente geralmente utiliza essa estrutura para definir qual função a gente chamaria. Então, quando a gente trabalha com menu, geralmente a gente trabalha com funções. Então, caso seja a opção tal, execute tal função. Caso seja a opção tal, execute tal função. E aí a gente tem a opção do outro caso, que é o quê? Se não for nem isso, então a opção é válida. Aí você pode digitar o que você quiser, certo? Inclusive pode entrar num laço aqui para só sair disso aqui quando o usuário digitar algo que corresponda ao que você queira. Então, enquanto for diferente disso, você continua pedindo para ele digitar, certo? Eu não vou fazer isso. Fica aí como treino para vocês. Então, como é que funciona aqui? Ó? Eu mostrei o menu para o usuário, usei o layer, opção, certo? Para guardar a opção que ele digitar na minha variável, opção. Então, o número que ele digitar vai ficar guardado aqui. E uso aqui, essa é toda a estrutura do escolha, certo? Escolha caso. Lá no C, a gente tem o switch case, certo? Então, ó, escolha, entre parênteses eu passo a variável que eu quero pegar para essa escolha, que é a minha variável opção. Foi onde o usuário digitou o valor aqui. Caso, por que entre aspas? Porque a minha variável ela é do tipo caractere. Então, sempre aspas duplas. Caso 1, aí eu vou fazer o quê? 1 é porque ele quer ver a média. Então, vai executar. Se média é maior que 7, maior ou igual a 7, vai escrever que foi aprovado. Se não, se média é maior ou igual a 4, vai escrever que está na final. Se não, se média é maior, se não, escreva que está reprovado. E acabou aqui, acabou essa estrutura do caso 1. Caso 2, escreva as notas inseridas foram N1, N2 e N3. Então ele vai exibir para o usuário as notas que o usuário inseriu, certo? Outro caso, ou seja, não foi nenhum nem dois, outro caso, escreva a opção inválida. E por último, fim escolha. Bora executar esse passo a passo. Para vocês verem acontecendo, certo? Então, ó, calculou a média, deu a opção para o usuário, pulou a linha, pediu para ele digitar algo. E deu a opção de digitar. Eu digito 2, ele vem, escolhe a opção, não cai no caso 1, mas cai no caso 2. Por quê? Porque eu digitei 2. Então ele escreve, sai do escolha e sai do fluxo do algoritmo. Certo? Agora eu vou botar para ver a média. Vou rodar passo a passo. Digite o nome. Calcula a média. Média 5. Dá opção. O usuário digitou lá 1. Escolha a opção. Caso 1, sim. Caso 1. Então ele vem aqui, ó. Ele vai executar tudo que tiver dentro do caso 1. Ah, a média é maior ou igual a 7? Não, não é. Caso se não. Média é maior ou igual a 4? É. Então, escreva aí que ele está na final. E saiu ali do se, saiu também do caso, segue o fluxo do algoritmo. Então é basicamente isso. Essas são as duas principais estruturas condicionais que temos em Portugal, certo? É o se, o caso, escolha caso, e o se. Sendo que o se a gente tem essa oportunidade aqui de utilizar ele de forma aninhada ou não. Só lembre, toda vez que você utilizar o se,
Se você tiver mais de um se, você vai ter que ter 2 ou mais FINCIs aqui. Então, é um FINCI para cada se que você tiver. Se eu tivesse só um se não e um FINCI, ok, está correto. Então, tipo, ó, deixa eu escrever aqui. Se eu tiver se condição, então, escreva, sei lá, ABC. Se não, escreva DF, FINCI. Isso aqui está correto, certo? Isso aqui está correto. Por quê? Porque eu só tenho um se. Então, se isso, então faça isso. Se não, faça isso. E acabou meu se ali. Agora, no caso aqui, por exemplo, eu tenho um se não, eu tenho outro se. Então, para cada se eu tenho que ter um FINCI. E no caso, sempre vai ser no final. Então, o que é que acontece? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, se condição. Então, escreva x, se não, se condição. Então, escreva y, se não, se condição. Então, escreva w, se não, FINCI. Isso aqui está errado. Por quê? Porque eu abri 1, 2, 3 cis. Então eu tenho que fechar todos eles. Então, ó, é 1, 2, 3 FINCIs. Certo? Então vai ser um FINCI para isso aqui. Na verdade, peraí que eu acabei faltando uma condição aqui, ó. Se condição, então escreva. Se não, certo? Se não, se condição, então escreva. Se não, se condição, então escreva. E se não, faltou o sinal aqui. Escreva Z, sei lá. Então você tem um FINCI aqui, um FINCI aqui e um FINCI aqui. Então, um si, dois si, três si. Um FINCI, um FINCI, um FINCI. Então sempre vai ser desse jeito. Sempre que você abrir um si, você vai ter que fechar um FINCI no final, certo? Não esqueça disso, porque senão o algoritmo vai dar erro. Se for só um si, mesmo que você tenha um se não, então não tem problema, você só fecha uma vez. Agora, se você tiver mais de um si, você precisa fechar mais de uma vez, certo? Então é isso. Ficamos aqui por hoje. A gente já viu aí o básico de algoritmo, a gente já falou de variáveis, a gente já falou dos tipos das variáveis, declaração, já vimos estruturas de repetição, repita, para, e o enquanto. Hoje vimos estruturas condicionais, o se e o escolha caso. E agora na próxima aula vamos começar a avançar um pouquinho mais e ver a parte de vetores, certo? Eu vou ver se a gente faz vetores separados ou se faz já vetores junto com matrizes. Enfim, é isso. Muito obrigado.